Informações do Fluminense nesse vídeo. Começa a terceira rodada hoje da Copa do Mundo de Clubes. Segunda rodada terminou. Vou trazer o chaveamento atual do mata-mata. O caminho do Fluminense, por enquanto, tá ficando muito difícil. Também tem a seleção da segunda rodada feita pela FIFA e tem jogador do Fluminense por lá. E eu vou trazer aqui também quanto o Fluminense já ganhou e quanto o Fluminense pode ganhar, faturar aí, ganhando uma Mamelodi, passando para o mata-mata aí da Copa do Mundo de Clubes. Então, fique comigo até o final do vídeo que você vai ficar muito bem informado. Vamos lá para as notícias do Flu? Isso é uma informação muito importante, porque quando se fala em finanças, o Fluminense, a gente está sempre de olho. O Fluminense sempre é um clube com dificuldades, não tem SAF, não tem um patrocinador forte, igual o Palmeiras, recentemente com a Crefisa, Fluminense, nos tempos de Unimed. E o Fluminense está fazendo uma arrecadação muito boa nessa Copa do Mundo de Clubes. O Fluminense já garantiu mais de 100 milhões de reais, tá, gente? Ao todo, são 101 milhões de reais já garantidos. A FIFA já pagou, né, a premiação pela participação, que são 85 milhões de reais. E o Fluminense ganhou pelo empate contra o Borussia, 1 milhão de dólares, cerca de 5 milhões e meio de reais. E também pela vitória contra o San, que deu ao Fluminense 11 milhões de reais. E aí chega nesse valor de 101 milhões de reais. Fluminense conseguindo a vitória contra o Mamelodi garante mais 11 milhões, tá? Garante mais 11 milhões nessa competição, milhões de reais. E vai garantir já também a taxa de quem chega nas oitavas de final, que são cerca de 7 milhões e meio de dólares. E aí fica um valor, dependendo da cotação aí do dia, entre 38, 39 milhões de reais, quase 40 milhões de reais. Vamos arredondar para 40? Quase 40 milhões de reais aí que o Fluminense pode ganhar só com chegando nas oitavas. E aí tomara com a vitória contra o Mamelodi, o Fluminense pode empatar, que vai passar, mas de repente não consegue passar em primeiro. E aí o Fluminense ganharia mais de 50 milhões de reais nessa última rodada aí, vencendo e garantindo essa vaga para o mata-mata, mais 50 milhões, e aí a gente iria para 151 milhões, gente. 151 milhões de reais garantidos aí nas oitavas. Então, são valores exorbitantes, são valores importantes para o Fluminense. O Fluminense precisa chegar o mais longe possível para arrecadar. A gente sabe que, além do prestígio internacional, de que é passar na Copa do Mundo, estar, né, aos olhos do mundo, oitavas, quartas, tem esse fator financeiro que é muito importante para o Fluminense realmente. Até para a sequência da temporada, o Fluminense só contratou o Soteldo para a Copa do Mundo de Clubes. E a tendência é que faça mais contratações depois da Copa do Mundo de Clubes para a sequência da temporada, para chegar forte, né, nas principais competições. Copa do Brasil, Brasileirão e Copa Sul-Americana. Então tá aí, gente, Fluminense podendo bater 150 milhões aí com a vitória contra uma Mamelodi de arrecadação, chegando nas oitavas, vencendo esse último jogo. Quero sua opinião, até onde o Fluminense pode chegar, torcedor tricolor. Essa depois do jogo contra o Borussia, acho que deu uma animada total na torcida, acho que a galera estava bem mais desacreditada. O jogo do San já ligou alerta, o Fluminense tem que estar concentrado dentro do jogo, mas eu acho que dentro do possível o Fluminense teve essa resiliência e conseguiu o resultado que deixa em primeiro. E agora é uma Mamelodi que deu dificuldades, aí venceu o San, deu dificuldades para o Borussia Dortmund e vem com sede, com fome de ganhar o Fluminense. Deixe o seu comentário, torcedor. Falei na introdução sobre a tabela atual, né, do chaveamento do mata-mata da Copa do Mundo de Clubes. E aí, gente, eu vou colocar aqui na tela para vocês, porque de fato é um fator que
no momento, um caminho muito difícil para o Fluminense. Assim, em termos de dificuldade, o Fluminense está encaixotado nesse atual momento pela Inter de Milão, já seria o confronto, né? Se mantendo assim, o Fluminense primeiro e a Inter em segundo, tem a última rodada, muita coisa pode mudar, é verdade. Mas esse seria o panorama atual. Dar os créditos aqui pro meu grande amigo Santiago De Martino, já veio aqui na Central algumas vezes, né? Dono do Instagram lá do La Glória de América. Olha como que tá os confrontos aí, a tabela atual hoje inicia aí a terceira rodada e última, né? Agora é só jogo decisivo para definir os classificados. Ó, Palmeiras e Paris Saint-Germain, do lado esquerdo lá em cima. Bayern de Munique e Chelsea. River Plate, Borussia, Juventus e Salzburg. Aí do lado do Fluminense ficaria. Todos os cariocas ficariam no mesmo lado, tá? Botafogo e Inter Miami, Flamengo e Benfica, Fluminense e Internazionale de Milão e Real Madrid e Manchester City. Ou seja, Fluminense vai ter uma pedreira, Inter de Milão poderia ter uma pedreira, né? Se mantendo assim. E se passasse pela Inter de Milão, teria outra. Teria uma outra pior. A gente ia ter uma pedreira e na sequência uma pedreira 5 vezes mais pedreira, né? Porque seria Real Madrid ou o Manchester City. Realmente é um caminho muito difícil. E aí a gente pode ter confronto nas quartas, né? Entre brasileiros, Flamengo e Botafogo. E o que eu acho nesse cenário aqui bem possível, que o Benfica, pelo amor de Deus, eu tô torcendo muito pro Boca passar, o Boca que levou muita torcida. Eu acho que é mais fácil o Boca passar e eliminar o Flamengo, é a minha torcida, do que o Benfica. O Benfica, pelo amor de Deus. E o Botafogo ali com o Inter Miami, o Botafogo seria favorito também, apesar de ser o time do Messi, mas o Botafogo seria favorito. Mas não tem lá, não tem, eu vou ficar num lado mais tranquilo, não tem, meu amigo. Se ficar no outro lado também, vai ter, tem River, tem Juventus. Claro que a Juventus, ao meu ver, apesar de eu ter visto os jogos da Juventus, tem jogado muito sério esse Mundial, fazendo pressão lá em cima, né, sendo bem intenso, um time bem intenso. A Juventus não tem o poder do Real Madrid. Ontem foi o Real Madrid com um a menos desde os 5 minutos do primeiro tempo. Meteu 3-1 no Pachuca. É o Manchester City. Então, cara, a última rodada vai ter algumas mudanças. Creio que o Fluminense consiga passar em primeiro. Vença o Mamelodi, a gente fica em primeiro. Vai ter o River e Inter, né, para decidir. Os dois se enfrentam, né? Tem o Monterrey nessa parada. Eu acho que é bem possível o Monterrey passar de fase. E aí o jogo entre Inter e River ser realmente já um mata-mata na última rodada, porque o Monterrey vai enfrentar o Urawa Red já eliminado. O Monterrey empatou com a Inter de Milão. A Inter quase perde para o Urawa, né? E o Monterrey empata com o River. O Monterrey vencendo vai a 5 pontos. Inter e River tem 4. Se tiver vencedor nessa partida e o Monterrey vencer, o perdedor tá fora. Então é uma final, é uma decisão aí. O Monterrey tá com a faca e o queijo na mão. E aí, cara, se o Monterrey fosse o segundo, eu não iria reclamar, não. Apesar do Monterrey não ter perdido nem para River nem para Inter, mostra a sua força. Tem o Sérgio Ramos lá na defesa e tal, mas ao meu ver, seria um adversário mais ideal, assim, pro Fluminense, mais acessível pra gente passar. O River Plate também levou muita torcida, é um time tradicional, um time forte. A Internacional teve aquela coisa lá da Champions, né? Saiu o Inzaghi pro Al Hilal. Está chegando agora o Christian Kivu, né? Pra tentar arrumar a casa. Mas é a Inter de Milão, né? Tem jogadores de qualidade, tem o Lautaro Martinez, tem o Churrão também, tem o Barella, um grande jogador. Seria um confronto bem cabeludo. Tem passado por apuros, né, nesse Super Mundial de Clubes, mas a gente sempre respeita, né, porque é um clube grande, é um clube muito tradicional, fez a última final de Champions. Então, gente, assim, assim, vamos lá. Entre Real Madrid e Manchester City, eu prefiro enfrentar entre Juventus, Real e Manchester City, eu prefiro a Juventus, né? Apesar da Juventus estar levando bem a sério, mas
Não é o Real Madrid, não é o Manchester City. Mas se você quer o lúdico, quer o entretenimento, eu quero enfrentar. O Bernal falou, eu quero a Inter já no mata-mata, nas oitavas. E aí, meu amigo, pô, seria maravilhoso enfrentar o Real Madrid, né? Seria algo histórico. Eu nunca vi o Fluminense enfrentando o Real Madrid. Seria uma coisa assim de cinema pra gente que é torcedor. Mas pensando pro Fluminense avançando, se puder evitar, né? O Manchester City e o Real, né? Seria bom, né? Seria bom. Mas, enfim. Também tem o embololô lá no grupo do Real. Dois times com 4 pontos, que é o Real e o Salzburg. Tem o Al Hilal, que vai enfrentar o Pachuca, que já está eliminado. E pode também ser o mesmo caso aí desse grupo da Inter com o Monterrey. Então, acho que vai ter muita mudança, mas o panorama é esse, cara. Grandes confrontos e... Aí a gente pode falar aqui, né? O chaveamento ali em cima ali do Botafogo e do Flamengo tá mais facilitado, né? E aí eu diria que o nosso rival da Lagoa, pelo que mostrou nessa temporada, com todo o respeito ao Botafogo que venceu o PSG, mas o Flamengo mostrou mais futebol no ano, tanto é que o Flamengo ganha a Supercopa acima do Botafogo do Brasil. Cara, assim, o caminho tá bem tranquilo. Se for isso aí, Flamengo e Benfica e depois Botafogo, vai ser difícil, vai ser clássico, mas a gente poderia ter um rival contra a gente aí, mas aí o Fluminense escalando a montanha, passando da Inter, passando do Real ao Manchester City nesse cenário aqui atual, e enfrentaria o Flamengo numa semifinal e a gente poderia ter um time brasileiro, né? E espero que seja o Fluminense, mas enfim, são hipóteses, são possibilidades, eu quero que você comente, torcedor tricolor. E agora duas notícias rapidinho aqui para você, só para não passar batido. Fluminense se garantiu na final do Campeonato Carioca Sub-15, passou pelo Botafogo. Fluminense venceu o primeiro jogo no Newton Santos por 1-0 e no estádio Marcelo Vieira, o Botafogo até sai na frente, mas o Fluminense consegue o empate e consegue avançar para a final. Vai enfrentar o Flamengo nos 2 próximos sábados para decidir o campeão da categoria. O Fluminense é o maior vencedor da categoria com 15 troféus, tá? E o John Arias, né, voltando a falar rapidinho do Mundial, foi selecionado para o time da semana e da segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes. Vou falar o time completo rapidinho aqui. Courtois, Piquerez, Akanji Barbosa do Botafogo, Barella, Pablo Barrios do Atlético de Madrid, Wilds, Lionel Messi, Di Maria, John Arias e Harry Kane. Tá bom para você esse time? Então tá aí a seleção da segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes. O John Arias representando o Fluminense. Muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até o final. Saudações tricolores, até a próxima.